Então, gente, a paz do Senhor, Deus abençoe, tá? Todos vocês que vão ouvir esse áudio aqui, tá? E até os que não vão ouvir, eu abençoo, que estão aqui no meu WhatsApp. Eu só quero, né, que essas pessoas comecem a entender que é muito importante ter tempo, fazer tempo para ouvir a pregação. Que a pregação ela não é minha, né? Eu não tenho poder para ensinar ninguém, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus ele usa, né? E pela misericórdia de Deus, né? Ele me chamou para fazer esse trabalho ministerial, né? Eu deixo bem claro para vocês. Até mesmo porque eu não vou ler um capítulo inteiro como de costume, tá? Eu vou ficar em cima de alguns versículos e que pode dar pano para manga esse versículo, porque é muito debate em cima disso, né? As pessoas não dão liberdade, alguns ministérios não dão liberdade para o Espírito Santo de Deus operar e usar as pessoas do jeito que ele quer. Então, não é Deus que está impondo isso aqui. Eu quero que vocês entendam que tem situações, tem ministério que eles são realmente, eles vivem debaixo de uma lei e eles impedem o Espírito Santo de Deus de agir, tá? Então muitas vezes uma mulher ela quer fazer a obra de Deus, ela quer ministrar, ela quer pregar, é uma mulher cheia do Espírito Santo, né? Deus quer usar aquela pessoa, mas aí de repente ela tem um marido, né, que tem uma forma de pensar machista, porque vou ser sincera, é machismo, né? Que nosso tempo hoje não tem isso mais, né? Claro, quando se trata da palavra de Deus, a gente tem que obedecer, óbvio, né? Isso não está em questão aqui. Mas só que aqui, nesse caso, se a gente ler, meditar na palavra, num versículo, ou ler o capítulo todo, ou vai em outros versículos da Bíblia, outros capítulos, né? Ter um entendimento que eu vou ler até aqui o 1 Coríntios, né? 14. Eu vou começar a ler aqui do 34, mas eu vou ler o 34, depois eu vou subir, eu vou pro 33, 32, para entender melhor. Porque fala que nesse livro, né, de 1 Coríntios, ele tem uma contradição, né? É interessante se a gente parar para pensar. Aqui fala que as mulheres não podem falar na igreja, que ela não pode ensinar. Lá em Timóteo também, né? Em 1 Timóteo também fala a mesma coisa, que a mulher não tem autoridade para ensinar. Se a gente lê, né, 1 Timóteo 2, 9 em diante, no versículo 9 em diante, vai falar, né? Então tem duas situações aqui que com certeza é uma exigência local na época, tá? Porque a mulher, claro, né? A mulher começou a se libertar, na verdade, começou a manifestar o feminismo aí, foi no século XVIII, mas há muitos anos, né, a mulher ela tá debaixo, né, de um jugo desigual. Isso aí a gente não vai discutir aqui, tá? Porque eu também não tô defendendo, porque infelizmente a mulher ela não tá fazendo por onde merecer o respeito, né, a maioria, claro, de um homem, né, da sociedade. Então, infelizmente, ela mesma se prejudica. Então, eu não vou defender a mulher 100% não, porque vai depender muito de mulher para mulher. Mas voltando ao assunto aqui, que é a pauta de hoje, falar que a mulher ela não tem autoridade para ensinar a palavra de Deus, para pregar, né? Então eu vou ler só um pedacinho, porque eu já tô falando aqui o tema. Então vamos lá, e fala assim, ó. As mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, tá? Eu tô lendo 1 Coríntios 14, do 34, tá? As mulheres devem, Paulo, né, ditando essa regra aqui em Corinto, na igreja de Corinto. As mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, quando não lhe é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena. Então, só esse versículo 34 aqui está deixando bem claro, né, que na assembleia, dentro da igreja lá, a mulher não era permitido falar, que ela tinha que estar em silêncio, né, e uma atitude de respeito, como se se ela falasse dentro da igreja era desrespeitoso. Mas vamos entender o porquê que Paulo está falando desse respeito. Não é o fato da mulher abrir a boca e falar,
tá? Porque, quer ver? Vamos lá em 1 Coríntios 11, tá? Que vai mudar essa situação, quer ver? Agora, 1 Coríntios 11 fala isso aqui, olha. Eu vou ler o versículo 5, tá? 1 Coríntios 11, versículo 5. Fala assim, ó. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça raspada, né? Então, aqui além dela, ela pode profetizar. Então, olha só, a contradição que eu tô falando seria essa. Porque se Paulo ali, né, no capítulo 14, ele fala que a mulher tinha que permanecer em silêncio, que era desrespeito, e logo no 1 Coríntios 11, né, fala, versículo 5, fala que a mulher, ela ora e profetiza. Então, para uma mulher profetizar e orar, obviamente ela tem que usar a fala, né? Ela tem que falar dentro da igreja. E aqui ele estava fazendo uma referência lá na adoração, né? Lá no templo, né? Ele queria que tivesse reverência, respeito dentro da assembleia. Só que ele fala diferente. Então, vamos pensar. Por que Paulo lá ele fala que a mulher não pode falar e aqui ele fala que ela pode profetizar e orar? Tá? Aí tem ministério que fala, não, mas a mulher só pode orar e profetizar, ela não pode. Bem, ele tá falando de fala, então vou entender que fala é essa que Paulo tá falando, né? Que fala é essa? Porque obviamente se você profetiza, você vai usar a sua voz para profetizar. Se você ora, você vai usar a sua voz, a sua boca para orar. Então seria falar, concorda? Você estaria interrompendo um culto. Quando você profetiza numa igreja, quando você ora, né? Você tá tomando a frente ali na oração, tomando a frente na profecia. Então vamos entender o porquê essa contradição. Então, eu vou ler a 1 Coríntios, né, 14, agora eu voltei lá no 1 Coríntios 14, eu vou ler um pouquinho acima, eu vou ler o 27, tá? Para entender mais o porquê que a mulher teria que ficar calada, tá? Vamos refletir nisso aí. Então, fala assim, ó. Se alguém falar em uma língua estranha, Paulo, né, ditando uma regra dentro da assembleia, tá? Ele falando aqui, ó. Se alguém falar, ele não tá falando com a mulher, ele já tá falando aqui, né, com qualquer outra pessoa dentro da igreja, tá? Qualquer outro membro ali dentro da igreja. Ele fala assim, ó. Se alguém falar em uma língua estranha, que a falem somente 2, tá? Quando muito 3, um de cada vez, e que haja quem possa interpretar, tá? Então, isso era uma ordem lá. Ela fala, contudo, se não houver intérprete, né, alguém que entenda o que ele está falando, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, ele já está falando para uma outra, né, pessoa ficar calada se ela começa a falar em uma língua que não tem intérprete, que não tem quem entenda o que ela está falando, cale-se também. Então, vamos entender que não era só a mulher ficar calada também, né? Tinha as pessoas que falavam numa língua, né, diferenciada dos demais ali. Aí depois o 28. Contudo, se não houver intérprete... eu já li, né? Aí 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem com zelo tudo o que foi dito. Então ele passa para uma outra situação, os profetas, né, para falar com zelo, mas ele deixa bem claro que tem que haver julgamento. Esse profeta, ele teria que ser julgado pelo que ele está falando, tá? Para ver se aquela profecia vinha mesmo do trono de Deus, realmente. Então precisava de ser julgado. Tanto que ele fala aqui, ó. No caso de ser concedida uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. De novo ele fala, né? Olha, agora é com o profeta, tá? Se o profeta começar a falar e não tiver quem o julgue, né? Então ele fala aqui, e quando outro profeta se levantar para profetizar, que o primeiro fique calado, para não haver desordem na assembleia. Aí ele continua, então quer dizer, né, 2 situações aqui, né, no caso 3 com as mulheres, que teria que ter uma ordem na assembleia e que, se necessário fosse, teria que se calar para não haver esse tipo de confusão, de desordem, né. Aí ele fala aqui, porque
Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. Então, quer dizer, todo mundo poderia falar, mas teria que ter uma ordem, cada um no seu tempo, para um não atropelar o outro, para um não passar por cima do outro. Essa era a regra ali, é o critério ali. Aí fala, o espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. O que quer dizer? Você pode profetizar, mas quando tem um outro profeta que vai bater de frente com você, vai falar, olha, esse espírito não vem de Deus. Essa pessoa aqui, não tô concordando com o que ela tá falando, né? Então ele fala aqui que ele é controlado pelo próprio profeta. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Então, de outros profetas. É igual uma testificação de Deus. Você tem um sonho, aí você fala assim, eu quero saber se esse sonho vem de Deus mesmo. Aí o que eu geralmente aconselho? Gente, o diabo também dá sonho, cuidado, não vai obedecendo a sonho. Espera Deus testificar através de uma pregação, de uma palavra, ora em cima desse sonho, dá tempo, porque o Espírito Santo de Deus vai usar outras bocas, outros profetas, outra forma de testificar o que você sonhou. Muitas vezes você não está 100% na presença de Deus e aí vai ser muito vulnerável o diabo se transfigurar em anjo de luz e te enganar nesse sonho, né? Ou até mesmo dentro da Bíblia, né? Tem muitas pessoas que abrem a Bíblia, olha, Deus falou isso aqui comigo, missionária. O que tá falando? Que eu não entendi, mas eu sei que Deus tá falando, só que eu não tô entendendo. Só de você não entender, você pode ter certeza que não é Deus que está falando. Porque o Espírito Santo de Deus jamais vai te dar uma palavra dentro da Bíblia que você não tem nem entendimento, que você não entendeu aquilo para você. Então Deus, quando ele fala com você, na hora te incomoda, na hora você entende. Não tem esse negócio de falar, não, eu abri a Bíblia igual uma caixinha de promessa. Só que viu uma palavra aqui, mas o que Deus está falando, hein? Eu sei que Deus está falando. Aí não é assim que funciona. Tá? Deus, geralmente, a gente tem que testificar aquilo através de um outro profeta, através de oração, através de uma pregação, enfim, tá? Porque é muito fácil o diabo enganar, tá? Então, voltando ao assunto, né, do profeta, ele tem que estar sujeito, o profeta, ele está sujeito ao controle dos próprios profetas, né? Ele não é sozinho. Tem que haver uma testificação como um todo para ver se aquilo ali vem do trono de Deus mesmo. Tá, eu espero estar conseguindo explicar, porque isso aqui é bem chato, não é fácil, né, de entender. Agora, fala assim, porquanto Deus não é Deus de desordem. Olha só, Paulo falando. Então, quer dizer que ele queria ordem na Assembleia. Então, para isso, precisava uma pessoa esperar a outra falar, a mulher não interromper, né? E lá, nós lemos lá, no 1 Coríntios 11, né? Eu li para vocês, que a mulher, ela tinha autoridade para profetizar e orar dentro da Assembleia. E, obviamente, isso usava a fala, né? A voz. Então, como é que pode? Ela fica calada ou ela fala? Qual é a ordem aí? A ordem, na verdade, é não causar desordem. Essa era a ordem de Paulo. Não é que a mulher tinha que ficar calada. A mulher poderia falar no seu tempo. Como ela é uma profetisa, né? As mulheres tinham muitas profetisas ali. O que podia acontecer? Na hora que o profeta se levantasse para profetizar, ela poderia falar, não, isso não vem de Deus. Ela ia fazer o quê? Ia desrespeitar a Assembleia de Deus, ela ia desrespeitar a autoridade de um homem dentro da igreja. Então, não convinha ela fazer isso. Ela tinha que esperar chegar em casa, era a ordem de Paulo aqui, procurar o marido dela e falar, olha, eu vi lá aquele profeta falando lá, mas eu não vejo que aquilo vem do trono de Deus, não. Ela poderia até questionar o marido, mas ela não poderia interromper essa reunião na Assembleia por ela tá causando uma desordem na igreja. Essa seria a questão de ficar calada, como tantos os outros aqui, que nós vimos, né? Você fala em línguas, glória a Deus, pode falar. Você fala numa língua estrangeira, tudo bem, você pode falar, mas você tem um intérprete, tem alguém que vai entender o que você está falando? Porque senão você vai falar, não vai edificar a igreja, as pessoas que estão ali não vão entender nada. Que adianta você abrir a boca e ficar falando?
Então é isso que ele falando, olha, espera, tem intérprete, se tiver intérprete, você fale. A mesma coisa eram os profetas. Ah, profetizou e lindo, maravilhoso, mas peraí, vem de Deus? Então vamos colocar duas pessoas para julgar se essa profecia vem do trono de Deus mesmo, né? Como eu até coloquei aqui a Bíblia, né? As pessoas têm mania de tirar a palavra na Bíblia e acham que Deus vai sair falando assim ao bel prazer. Uma pessoa pecadora, de repente, não tá lavada pelo sangue do Cordeiro. Nós que estamos nos santificando, eu falo da minha vida de santificação. Muitas vezes o diabo tenta me enrolar. Ele tenta contradizer o que Deus falou. E eu tenho que orar em cima daquilo ali. Falar, Senhor, me dá uma revelação. Faz um filho de Deus mandar uma palavra para testificar nessa pregação. Por quê? O diabo quer todo o tempo torcer a palavra de Deus. Isso é importante para ele. Porque quando ele impede uma mulher de tomar a frente, de pregar, de evangelizar, o que o diabo está fazendo? Né? Ele está cortando, né? Aquele membro ali, ele está cortando aquela pessoa de frutificar, né? Jesus fala que ele é a videira e nós temos que estar unido com a árvore, com a videira para dar fruto. Então o que acontece? Quando você é podada, né, vedada ali, você não pode falar, porque, não, é pecado, mulher não pode pregar. Você tá cheio do Espírito Santo, uma mulher de Deus, precisa pregar, precisa falar, não posso, porque ele é homem, eu não posso pregar, eu só posso orar. Não é assim que funciona, gente. É muito importante a gente conhecer a palavra de Deus, porque Deus fala que muitos perecem por falta de entendimento, muitas pessoas são enganadas dentro da própria palavra. Nós já foi pregado aí, né, que o diabo se transfigura em anjo de luz, e o que mais ele quer fazer é não permitir que nós damos frutos, nós não crescemos no ministério, né? Ficamos atrofiados ali com medo, né? Então tem que ter muito cuidado. Então, voltando aqui para a palavra, a gente está entendendo que o calada nesse sentido é que não interrompesse os profetas dentro da igreja, para ela manter, para ela respeitar, né? E se ela quisesse falar, ela poderia até falar, mas com o marido dela e questionasse o marido. Então, é claro, isso é bíblico, nós somos submissas, né? As mulheres casadas são submissas aos seus maridos, isso é fato, tá? Mas eu até brinco, você pode não ser o cabeça, mas você é o pescoço, e a cabeça sem o pescoço não gira não. Então, uma pessoa, o marido precisa da mulher e a mulher precisa do marido, tá? Então tem que entender essa situação aí. Quer ver? Eu vou ler um versículo aqui que fala sobre... eu vou ler esse versículo. Peraí, deixa eu achar aqui. Fala assim, olha, em Gálatas 3, versículo 27 e 28, fala assim, ó. Porque todos quantos foste batizado em Cristo, né? Quem aceitou Jesus, quem creu em Jesus, quem batizou, passou pelas águas. Fala aqui, ó. Nisto não há judeu, nem grego, olha só. Não há servo, nem livre. Não há macho, nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então aqui não há mais essa separação. A partir da hora que você creu em Jesus, batizou, tá cheio do Espírito Santo de Deus, você está pronta para frutificar, tá? Então ninguém pode te podar. Então cuidado com os legalistas, com as pessoas que colocam essa ditadura dentro do ministério e impede você de crescer espiritualmente, porque isso aí não vem de Deus, tá? Não vem de Deus. Igual lá no caso de 1 Coríntios 11, já é diferente em relação ao véu, né? Tem ministério aí que a mulher só pode estar dentro da igreja se ela usar o véu na cabeça. E ela precisa ter um cabelo muito comprido, né? Então, é outra regra. É uma ditadura, né? Então isso impede muitas vezes a mulher de servir a Deus, porque muitos pensam assim, não, se for para servir a Deus desse jeito eu não quero, mas não tem isso aí é só para de uma forma que na época o véu representava submissão, entendeu? Então era local, era para aquela igreja de Corinto, para aquela cidade, até mesmo porque
Na cidade de Corinto, se vocês entrarem no Google, vocês vão ver, né, a história da cidade. Que havia um templo gigantesco, acho que tem até as ruínas, né? Lá, as ruínas do templo da Afrodite, da deusa Afrodite. E lá era um lugar de quê? Que havia muitas sacerdotisas, acho que mais de 1000 sacerdotisas no templo, que faziam o quê? Se prostituíam para arrecadar fundos para ajudar esse templo da Afrodite, da deusa Afrodite, que na verdade é uma pombagira, né? Então, olha que situação. As mulheres, as sacerdotisas do templo, elas tinham cabelos cortados ou bem curtinho ou raspado, tá? Então, olha só que interessante. Quando as mulheres de bem, as mulheres solteiras, de bem, de família, elas viam que as prostitutas usavam aquela cabeça raspada, elas faziam o quê? Olha, vou deixar meu cabelo crescer. Vou deixar crescer porque eu não quero ser confundida com uma prostituta na cidade. Então, virou uma marca registrada. As prostitutas tinham a cabeça raspada e as mulheres de bem tinham cabelo muito comprido. Acabou se tornando o cabelo comprido uma marca registrada. Não no caso, né, uma questão de lei. Claro, eu creio que o cabelo é bênção. Eu acho que a mulher, né, se ela tem um cabelo bonito, por que não deixar crescer? Claro, eu acho lindo. Agora, no meu caso, que sou uma velha, né, eu penso assim, um cabelo muito grande já não fica tão bem, né, até no ombro, tudo bem. Mas a gente se acha, para pensar que Deus é preconceituoso. É as mulheres negras, né? Como é que seria? Muitas vezes não tem um bom crescimento, o cabelo não tem, né? Você, mais que ela queira que cresça, o cabelo não tem um bom crescimento. Então Deus seria o quê? Preconceituoso, né? Ah, mas eu não tenho de natureza, meu cabelo não é bom de crescimento, né? Então, gente, é isso que eu tô querendo que vocês entendam. Não é uma lei, não é uma regra, não é uma ditadura. Quer deixar o cabelo crescer? Glória a Deus, né? Bonito. Mas se você não tem um cabelo que tem um bom crescimento, você acha que Deus não vai te aceitar por isso? Então Deus teria um preconceito? Você acha que Deus é preconceituoso? Então isso é lei, é coisa de homens. Deus não tá nisso, tá? Então véu, o que antigamente representava? Quer ver? Eu acho que tem até um versículo que vai ajudar vocês a entenderem melhor. Deixa eu achar aqui. Então, o versículo é esse aqui, ó. 1 Coríntios 11, deixa eu ver aqui. 6, né? Fala assim, ó. Se a mulher não cobre a cabeça, então é melhor que ela corte o cabelo de uma vez, já que é vergonhoso para a mulher rapar a cabeça ou cortar o cabelo, então ela deve cobrir a cabeça. Olha que interessante. Então, como eu falei, o véu simbolizava submissão, tá? Daquela época, dentro da Assembleia. Tá? Tanto que isso aqui não tem em outra parte da Bíblia falando de véu, tá? E como eu já disse, um texto sem contexto descarta, tá? Porque realmente não tem por que você seguir aquilo ali. Era para uma igreja local, tá? Era naquela igreja, naquela cidade ali. Até mesmo porque eu falei que havia essa situação das prostitutas, das sacerdotisas de Afrodite, né, que tinha esse costume. Imagina, você não ia querer ter um cabelo curto. E vamos entender também que, claro, se já tá ali imperando o cristianismo ali em Corinto, muitas dessas sacerdotisas, eu creio, que estariam se convertendo, de repente estaria até dentro do templo. Entende? Então, olha só, para ela não ser envergonhada, era melhor que ela cobrisse a cabeça, né? E para não ter essa diferença, para você bater o olho e falar aquela ali é prostituta, ó, aquela ali é a mulher correta, tá? Até no Brasil, engraçado, eu li uma matéria que fala que no Brasil tem um hotel que as mulheres não podem pintar a unha. Por quê? Porque a cultura de outros países entende que o esmalte, ela está é como se fosse as mulheres estivessem falando que elas também faria programa, como se elas fossem prostituta, porque em outras culturas o esmalte seria um símbolo de prostituição. Então alguns hotéis no Brasil falam, não, as camareiras, né, as recepcionistas não vão pintar unha, para que outras pessoas que viessem de outros países não entendessem que você está disponível. Olha só,
É cultura. Então, cultura vai, cultura vem, mas a palavra de Deus, ela permanece. Então, nós não podemos deixar de evangelizar, de pregar, por causa de coisas que eram para aquela época, né? Para aquela época. Se até hoje tem, né, o machismo, tem, né, as pessoas que levantam a bandeira contra a mulher, né, contra o empoderamento da mulher, imagina naquela época, gente. Olha que situação. Tá, então vocês entenderam em relação ao véu, né? Que o Paulo, né, ele chega para as pessoas e manda que, ó, então rape a cabeça. Ele fala de uma forma enérgica quando ele quer falar com as prostitutas. Tipo assim, já que é vergonhoso você raspar a cabeça, então que coloque um véu, né? Falando com as prostitutas, mas para não haver desordem no templo, tá? Na cultura judaica, manter os cabelos compridos. Tinha uma cultura, né? Das mulheres ter o cabelo comprido. E na cultura grega, é engraçado, era necessário, né, que a pessoa usasse o véu. Então é uma cultura, é isso que eu tô falando, cultura, tá? Não se prende a isso, não. O mesmo eu falo em relação às joias, né? Eu sou muito julgada porque eu gosto muito de penduricalho. É anel, é muita pulseira, né? É engraçado. Deus, ele não te proíbe nada. Ele fala, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então vai da consciência de cada um. Ah, se você acha que fica espalhafatosa, né? Então ponha, porque Deus já tá te incomodando. É igual o meu caso, quando eu falei pra vocês, olha, Deus me tirou calça comprida, cinto, tudo que faz a mulher ficar cinturada, né, com a roupa justa, ele arrancou isso. Então, o que eu entendo? Que não é questão de um ministério, eu não estou debaixo de regra de igreja nenhuma. Eu estou fazendo porque Deus falou em particular comigo que não me queria mais de calça comprida. Então, eu decidi falar, fiz as túnicas e só uso túnica. E, como te falei, gosto das túnicas que eu uso. O mesmo acontece com joia. Olha que interessante. Quando eu estava para me converter, eu gostava muito de ouro. Nessa época eu morava no Flamengo, né? E ali era muito perigoso usar ouro, mas eu era insistente. Até a caminhada ali na orla do Flamengo, na praia, muitas vezes eu não queria tirar minhas joias. Então eu corria risco, né? Essa é a verdade. Eu não tinha prudência nenhuma e achava que Deus ia me proteger e ponto final. Não é bem assim como Deus fala, né? É você tá tentando a Deus. Então tem que ter sabedoria. Mas como eu era iniciante, eu estava ainda num processo, né, de crescimento espiritual, estava me convertendo ainda. Então eu era meio teimosa. Mas enfim, quando eu entendi, eu falei, Deus não se importa com isso. Só que Deus, no particular comigo, ele falou, eu não quero mais você use ouro. Até no dia de hoje, você vê. Eu tenho joias que tá guardada. Eu fico pensando, meu Deus, toda vez que eu ponho, Deus manda eu tirar. Por que será? Eu só uso prata, né? Minhas pratas eu gosto de gravar, colocar versículo bíblico. Tudo tem uma profecia, né? Então, aquele negócio, Deus me incomoda e fala, eu não quero você com ouro. Então, não é com todo mundo, Deus está falando comigo. Então, vocês têm que entenderem e ver o que é que está incomodando a Deus, né? O que está incomodando? Eu não pinto o cabelo, porque Deus falou para mim, eu não quero seu cabelo pintado. Meu cabelo tá ficando branco e eu entendo que ele não se agrada, mas eu não tô falando isso como regra para ninguém. Muitas vezes Deus não tá preocupado em você pintar o seu cabelo, mas comigo ele não gosta. Comigo ele não gosta que eu use ouro. Eu posso usar prata, tanto que eu até exagero um pouco, até concordo com isso. Mas tem coisas que o Espírito Santo de Deus vai avisar para vocês. Então nós não podemos julgar a outra pessoa pela joia, pelo cabelo, pela roupagem, tá? Nós temos que respeitar. Eu aprendi isso com muito custo, tá? Então é igual a igreja. Deus fala que existe rede para vários tipos de peixe. O que ele quer dizer isso? O que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes você tem um ministério que aquilo ali você é muito pentecostal e é muito reteté, e você fala, não gosto disso, isso é do diabo. Não é do diabo, não. O Espírito Santo de Deus está atuando naquele ministério ali. Tem outros ministérios mais quietinho, mais tranquilo. Não, Deus está operando ali também. Então são redes, porque Deus ele é eclético, eu creio tremendamente nisso, tá? Deus vai muitas vezes colocar você dentro de um ministério
que fala, não, ela é mais tranquilinha, ela não gosta muito de guitarra, ela não gosta de um som muito alto, eu vou colocar ela ali. Então vai depender de cada pessoa, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma digital, então nós não somos iguais. Então o Espírito Santo de Deus sabe disso e respeita a identidade de cada um, tá? Então eu quero que vocês entendam isso. Não avalie as pessoas, não avalie, não julgue, a verdade é essa, não julgue, tá? Então muitas vezes você vê uma pessoa tatuada, que isso é do diabo, e um missionário tatuado, um pastor tatuado. Gente, não julgue, porque até mesmo porque interessante, até sobre a joia e sobre a tatuagem. As pessoas criaram uma regra que não tem nada a ver com a Bíblia. Quando lá em Timóteo fala que as mulheres busquem vestir mais simples, não muito ornamentada, com as coisas muito caras. Eu vou falar uma coisa pra você. Hoje, não é nem julgar, não tô julgando. Eu só quero que vocês, eu tô colocando na balança pra vocês pensarem comigo se eu estou certa. Tá? Se o que eu tô falando vem de Deus. Muitas vezes uma mulher não usa uma pulseira, não usa um cordão, não usa um brinco, não usa nada, tá pelada. Mas tá usando uma bolsa da Vitor Hugo mais de 30 mil, mais de 40 mil reais. Um sapato caríssimo, né? Uma pregadeira, né? Caríssima, cheia de brilhante, caríssima. Um relógio de pulso absurdamente caro que dá para sustentar 10 famílias ou mais. Então, o que é pecado? O que será pecado? Uma pessoa comprar um brinquinho lá no camelô, né? Uma bijuteria ou aquela bolsa da Vitor Hugo caríssima. Eu não gosto nem de falar de marca porque eu não uso marca. A única coisa que eu gosto mesmo é tênis, porque eu acho que tênis é importante você ter uma coisa de marca por causa que problema de coluna, né? Enfim, né? Eu acho que a pessoa tem que usar um tênis bom, um óculos, eu acho que tem que usar um óculos de marca, porque os seus olhos, né? Você tem que cuidar da sua retina, então é uma necessidade você usar uma coisa boa de marca. Fora isso, é exagero. Por que ter uma bolsa de 50 mil, até mais, né? 100 mil? Pra quê? Pra que isso? Então, o que será pecado? Será que Deus está se agradando dessas mulheres de Deus que usam essas coisas absurdamente caras e acha que está servindo a Deus? Então, lá você vê, Sara lá em Gênesis 24 em diante, ela presenteou a Rebeca, a nora dela, a futura nora dela, com presentes, joias, vestidos caríssimos, né? A Sara, o filho dela, Isaac, né? Tava para se casar, para procurar uma esposa, então era costume na época a nora ou o sogro entregar o presente para a nora. Então deu muitas joias, vestidos, né? Disse que tanto que eu não vou lá para ler, mas eu queria muito que vocês lessem depois lá em Gênesis. Então você vê que Deus se agrada das mulheres bem vestidas, bonitas, cheirosas, claro, tá? Agora, teve situações na Bíblia também em relação à joia que Deus falou, eu vou arrancar as joias do povo. Eu vou arrancar os enfeites, que atavios, né? Que em outra linguagem mais complicada, mas a linguagem mais tradicional, fala atavios, que quer dizer enfeites. Então, lá em Êxodo, né, teve situações que próprio Jacó, entregaram todas as joias para Jacó, né? Ele destruiu, né? Deus pediu que ele destruísse. Então, os ornamentos, o que seria, né? O que seriam esses ornamentos que eles entregaram, né, para Jacó? Então, quando Deus falou para Jacó destruir esses atavios, esses enfeites, obviamente, eram significados religiosos, tá? Religioso, né? Com certeza. Era ícones, né? Coisas de deuses, né? Então, eles tinham aquilo ali, era uma maldição. Então, foi destruído, sim. E lá em, acho que é Êxodo, eu não sei, deixa eu ver aqui. É Êxodo também. 32, do 2 em diante, você vai ver que o povo lá no deserto, né, entregou muitas joias para derreter, para fazer um bezerro de ouro para adorar, enquanto Moisés estava lá, né, recluso lá, fazendo as tábuas da lei lá, fazendo. Ele ficou muito tempo
né, longe do povo, e o povo achou até que Moisés tinha morrido, porque ele foi e não demorava a voltar. Então eles, na ausência de Moisés, eles mandaram fazer um bezerro de ouro. Pegaram todas as joias, que com certeza essas joias também já eram amaldiçoadas. Eu não acho nem muito amaldiçoada não, porque o próprio faraó permitiu que eles saíssem, né, do Egito com essas joias. Mas vamos entender que tivesse alguns símbolos também do diabo lá, de coisas de outros deuses. Enfim, mas qual o erro? Também entregar essa joia para fazer um bezerro de ouro para adorar. Então o que acontece? Eles ficaram muito tempo sem usar esse tipo de enfeite. Eu entendo até como um castigo mesmo. Deus falou, já que é assim, vocês não vão se enfeitar durante muito tempo. Nós não sabemos o tempo determinado por Deus, mas obviamente não chega a nós hoje, tá? Eu mesma, eu lembro que eu tinha um cordão que ele era um sol, quando o olhinho dele era um brilhante. Eu achei engraçado que Deus falava comigo que não queria de jeito nenhum. Toda hora que eu usava aquilo lá me incomodava. Aí Deus falou que aquilo era um símbolo, era um demônio, né? Eu nem percebia, eu achava bonitinho, era um sol e simples, eu não tinha entendimento disso. Mas você vê, Deus me mostrou e eu peguei, joguei fora. Então tem situação que Deus vai falar. Muitas vezes você nem sabe que aquilo ali é um troço que carrega maldição, né? Você não entende como um Deus, você acha bonitinho e pronto. Mas se aquilo tiver uma consagração, aí Deus, se você orar, Deus mostra, né? Igual a camisa, muitas vezes um dizer que você não entende, né? Uma caricatura, tudo a gente tem que buscar saber, né? Mas Deus não vai te condenar se você não entende, você não sabe. Então é tudo no tempo de Deus. Olha quanto tempo eu usei essa gargantilha. E eu achava que estava abafando, eu não tinha esse entendimento, né? Mas Deus foi lá e mostrou e eu destruí. Então tá, mais nessa situação. Então não vamos entender dessa forma, porque como eu falei, muitas vezes a pessoa peca por usar um ornamento caríssimo, né? E acha que aquela pessoa que está usando um brinquinho, um cordão, né? Uma bijuteria, e fala que aquilo ali é do diabo. Será que é? Então Deus vai ver o coração de cada um, tá? E com relação à tatuagem também. Quando a proibição houve, né? Teve lá em Deuteronômio 14, do 1 em diante, se você ler. Olha só, 1 Reis 18, capítulo 18, do 28 também fala. Jeremias 48, 37 também fala. De que fala? Né? Que as pessoas não podiam cortar o cabelo do lado, né? Não podia parar, fazer aquele cabelo, eu não sei como é que é o nome hoje, César Delto, sei lá o nome daquilo. Cortar o cabelo na lateral, era errado, né? Não podia fazer, no caso, vamos botar tatuagem, mas na verdade não é tatuagem, é marca no corpo, tá? Porque eles faziam isso para os mortos, em luto, era uma religião. E eles faziam marcas, eles feriam o corpo deles, eles cortavam a carne deles por causa de um luto, né? Por causa de um morto. Então aquilo era pecado. A religião chamava-se cananita, eu creio tá? Eu acho que é isso mesmo. Cananita. Então era pecado. Então por causa esses capítulos aqui, desses livros que eu citei aqui, hoje tem ministério que fala pra você, tatuagem é pecado. Cortar a orelha, furar a orelha é pecado, porque lá em Deuteronômio 14, lá em 1 Reis 18... Gente, não confunde as coisas. Quando Deus fala isso, foi porque eles faziam isso, eles furavam as carnes, faziam marca. Olha o que diz aqui, quer ver? Por isso que eu tô falando, né? Que eles faziam essas marcas. Por quê? Olha só, Deus falando aqui, ó, quer ver? Eu anotei, mas eu nem sei onde tá isso aqui. Ou tá em Deuteronômio, 1 Reis, eu só anotei só o que tá dizendo, ó. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós, tá? Isso que eu tô falando, muitas pessoas, elas querem pegar esse versículo e colocar uma regra, né? Ditar uma lei. Aí ele começa a torcer esse versículo. Aí, desculpa, gente. Aí usa, não pode fazer marca, não pode furar a orelha, porque tá fazendo marca, porque lá fala que não pode ferir, cortar a carne. Não pode fazer tatuagem, porque fala que também não pode marcar a carne. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão é igual ao meu caso, eu não tenho tatuagem, nunca me interessei.
Mas hoje é moda. Não adianta. A pessoa ela não vai deixar de servir a Deus por causa de uma tatuagem. Ah, claro, depois que ela se converte, pode ser que algumas tatuagens, alguns desenhos vai agredir a Deus e ela vai ter que mudar, ela vai ter que apagar ou fazer alguma coisa em cima, né? Que aquela pessoa, na ignorância, ela não sabia que aquilo ali era um Deus, né? Que aquilo ali era alguma coisa que Deus não se agrada. Então, Deus, o próprio Deus vai incomodar. Agora, falar que uma pessoa que usa joia, a pessoa que tem uma tatuagem é do diabo, ai, que aquela pessoa, não, aquela ali não vai ser salva, aquela ali nunca vai ser chamada por Deus, porque aquela ali o diabo já escolheu para ela. Gente, vamos pegar leve, né? Você vê, tem pessoas no meu WhatsApp que já falou que eu sou Jezabel, né? Que é o espírito da Jezabel que tá me usando por causa das minhas joias. Então eu sou, é claro, a gente tem que amar essas pessoas que nos perseguem, porque elas não entendem. Então o que eu tenho que fazer? Amar, só amar. E orar por ela, porque ela tá numa ditadura. Então, agora, mas é muito triste ouvir isso. É muito triste, porque a gente vê que a pessoa tá avaliando você pela tua aparência, né? É uma coisa que eu também... Eu não tô aqui para fazer lei, eu tô falando de lei, né? Eu não sou legalista, mas eu entendo que uma mulher, ela não tem autoridade para abrir um ministério. Isso eu estou contra, eu não abriria, entendeu? Eu acho que isso cabe ao homem. Ela poderia estar debaixo da autoridade de um homem. Ah, o meu marido é pastor. Ah, eu vou ser pastora. Também não concordo, porque de repente ela não tem unção para aquele ministério, né? Para ganhar alma. Muitas vezes ela vai ter um título de pastora, mas porque é mulher de um pastor. Então tá errado. Você vê, eu não sou pastora, eu não tenho unção de pastora, né? Eu sou uma folha na ventania. A única unção que eu tenho vem de Deus mesmo. Então, a minha igreja nem sabe esse trabalho missionário que eu faço, se você quer saber. É Deus que me unge, é Deus que fala, você vai pregar. Então todos nós somos pastores de uma certa forma, porque a partir da hora que você tem a palavra de Deus e não leva a palavra de Deus para as pessoas que necessitam, que precisam, você peca contra Deus. Porque Deus fala, a árvore que não dá fruta é lançada no fogo, é queimada. Deus vai separar a palha do trigo. Então, que diabo você está fazendo nessa terra se você não serve nem para levar a palavra de Deus, né? Então é isso que eu estou falando. Eu sou uma missionária porque eu coloco esse título, que eu também não me preocupo com o título, tá? Meu nome é Leila Lima, eu gosto de ser chamada por esse nome, mas o missionário é para dar entendimento da pessoa, para ela não perguntar o que você faz. Eu falo 24 horas pelo telefone, eu atendo almas até de madrugada. Imagina você acordar de madrugada e ter uma alma missionária, ora por mim, olha, eu preciso da sua ajuda, olha, eu vou acabar com a minha vida, olha, não sei o quê. Gente, você vai fazer o quê? Você vai virar pro canto e vai dormir? Ou você vai pegar o telefone e vai botar o diabo pra correr? Então, é isso que eu tô te falando. O meu trabalho é muito mais dispendioso, é muito mais cansativo até do que um pastor de igreja. Porque eu não tenho tempo para relaxar. A hora que eu desligo meu telefone, que eu boto no silencioso meu telefone, é quando eu tô dentro da igreja. Mas fora da igreja, eu sou 100% pastora. Entre aspas, né? Porque pastora, para mim, é uma pessoa que recebe unção de um homem, tem uma autoridade, um cargo dentro da igreja. Não é o meu caso. Então, eu sei o que eu faço pro Senhor. Agora, se as pessoas não estão dando valor, não tô preocupada, não. Eu não estou preocupada porque eu estou fazendo a minha parte diante de Deus. O que Ele está me determinando, né? Eu estou cumprindo o máximo. O que eu posso fazer, eu faço. Tem dia que eu não estou falando, minha garganta está doendo tremendamente. Porque eu falo toda hora, eu gravo áudio toda hora com alguém, eu oro toda hora por alguém. Mas você acha também que eu não recebo notícias hoje igual eu recebi de uma ovelhinha? Nossa, missionária, meus filhos estavam nas drogas. Olha, meus filhos, depois da sua oração, depois que eu tô ouvindo as pregações, o Espírito Santo de Deus tá operando, eu tô vendo acontecer um milagre dentro da minha casa. O cachorro que destruía o banco do carro, destruía todas as galinhas aqui do meu sítio, hoje ele é um cachorro comportado, abençoado. Até o cachorro. Você vê o que Deus faz. Deus, ele trabalha como um todo na vida da pessoa. Então, esse testemunho eu achei interessante, porque até o cachorro foi abençoado. Que ele falou que o cachorro deu uma despesa para ele de R$5.000. Estourou o banco do carro, comia as galinhas tudo no sítio.
Ele era um fé no cachorro e agora ele falou que o cachorro tá uma bênção. Porque pediu uma oração e a oração foi ouvida por Deus. Então, quem faz esse trabalho, na verdade, é Deus que está operando. Nós somos o instrumento de Deus, tá? Nós abrimos a boca com fé, né? E o Espírito Santo de Deus começa a operar, tá? Então, é isso que importa. O resto deixam falar, tá? Que você não tem unção, ou que você é a Jezabel. Enfim, tá? Não importa, tá bom? Olha, gente, Deus abençoe. Até semana que vem, tomara que vocês tenham entendido direitinho, porque é bem chato isso aqui que eu li, não é fácil, é bem chatinho, mas eu espero ter feito vocês entenderem para não cair nessa besteiral aí, tá? De legalista, tá? Deus abençoe.